Capítulo 36. Se Elizabeth, quando o Sr. Darcy lhe entregou a carta, não esperava que ela contivesse uma reiteração de sua proposta, não criara qualquer expectativa quanto a seu conteúdo. Mas, diante dele, pode-se compreender com que avidez a percorreu e quantas emoções contraditórias foram por ela despertadas. Seus sentimentos durante a leitura dificilmente poderiam ser definidos. Com perplexidade, ela a princípio deduziu que ele acreditava ser possível apresentar alguma desculpa, e com inabalável certeza considerou que ele não poderia dar qualquer explicação que não fosse encoberta por um justificado sentimento de vergonha. Com grande predisposição contra tudo o que ele pudesse dizer, começou a ler o relato do que acontecera em Netherfield. Leu com uma ansiedade que mal lhe permitia compreender e, pela impaciência de saber o que traria a próxima frase, era incapaz de apreender o sentido da que tinha sob os olhos. No mesmo instante considerou falsa a crença de Darcy na insensibilidade de Jane e sua exposição das reais e piores objeções à união deixaram-na furiosa demais para ter qualquer desejo de lhe fazer justiça. Nenhum arrependimento por ele expresso a satisfazia, seu estilo não era penitente, e sim arrogante. Tudo era orgulho e insolência. Mas quando a esse assunto seguiu-se a narrativa a respeito do Sr. Wickham, quando ela leu com um pouco mais de clareza e atenção a sequência de fatos que, se verdadeiros, derrubariam qualquer opinião acalentada em relação a ele e que tinham tão alarmante afinidade com a história que ele próprio contara, seus sentimentos foram ainda mais intensamente dolorosos e de mais difícil definição. Perplexidade, apreensão e até mesmo horror a oprimiram. Desejou não acreditar em coisa alguma, exclamando várias vezes: isto deve ser falso. Isto não pode ser verdade. Isto deve ser uma enorme calúnia. E, quando chegou ao final da carta, embora quase nada retendo da última página, ou das duas últimas, guardou-a depressa, afirmando que não pensaria mais a respeito, que nunca mais olharia para aquilo. Em seu estado de perturbação mental, com pensamentos que não encontravam descanso, continuou a andar, mas não adiantaria. Em meio minuto a carta foi mais uma vez desdobrada e, controlando-se como podia, recomeçou a mortificante leitura de tudo o que se relacionava ao Wickham e obrigou-se agora a examinar o significado de cada frase. O relato de sua ligação com a família de Pemberley era exatamente como ele próprio contara, e a bondade do falecido Sr. Darcy, embora ela ainda não conhecesse sua extensão, também se igualava às palavras do rapaz. Até aí as narrativas se confirmavam, mas, quando ela chegou ao testamento, a diferença era grande. O que Wickham dissera a respeito do vicariato estava fresco em sua memória e, à medida que recordava seus comentários, era impossível não sentir que havia uma enorme duplicidade em ambos os lados. E, por alguns momentos, ela se regozijou por não se ter enganado. Mas quando leu e releu com maior cuidado, os detalhes que se seguiam, sobre a renúncia de Wickham a qualquer pretensão ao vicariato, sobre ele ter recebido em troca a vultosa soma de 3.000 libras, foi mais uma vez obrigada a hesitar. Deixou de lado a carta, sopesou cada circunstância com o que pretendia ser imparcialidade, considerou a probabilidade de cada declaração, mas com pouco sucesso. Dos dois lados havia apenas afirmações. Mais uma vez releu, mas cada linha provava com mais clareza que o assunto, que acreditava impossível ter sido desfigurado por alguma artimanha que tornaria a conduta do Sr. Darcy no mínimo infame, fosse passível de uma reviravolta que o eximiria de qualquer culpa. A extravagância e a licenciosidade geral que ele não tinha escrúpulos de atribuir ao Sr. Wickham chocaram-na em excesso, ainda mais por não poder apresentar qualquer prova de injustiça. Nunca ouvira falar dele antes de seu ingresso na milícia de Shire, na qual fora levado a se engajar pelo jovem que, ao encontrá-lo por acaso na cidade, reatara uma relação superficial. De seu modo de vida anterior nada se soube em Hertfordshire além do que ele mesmo contou. Quanto a seu verdadeiro caráter, caso pudesse ter tido acesso a informações, nunca sentira vontade de investigar. Sua aparência, voz e maneiras haviam-no feito de imediato possuidor de todas as virtudes. Ela tentou recordar algum exemplo de bondade,
algum evidente traço de integridade ou benevolência que pudesse salvá-lo dos ataques do Sr. Darcy ou, ao menos, pela predominância da virtude, compensar aqueles erros fortuitos. Como ela gostaria de considerar o que o Sr. Darcy descrevera como anos de contínua ociosidade e devassidão. Mas nenhuma recordação veio a seu favor. Ela o podia ver diante dela, encantador em seu ar e seu jeito, mas não conseguia lembrar qualquer sinal expressivo de bondade além da aprovação geral da vizinhança e da consideração que seu trato social gerara no regimento. Depois de se deter nesse ponto por um tempo considerável, ela mais uma vez continuou a ler. Mas que pena! A história que se seguia, de suas intenções em relação à senhorita Darcy, era de certa forma confirmada pelo que se passara entre o coronel Fitzwilliam e ela mesma na manhã do dia anterior e, no final, havia a menção de poderem ser todos os detalhes da verdade referendados pelo próprio coronel Fitzwilliam, de quem ela recebera antes a informação de seu envolvimento em todos os negócios do primo e cujo caráter não tinha motivos para questionar. Por um momento, quase se decidiu a recorrer a ele, mas a ideia foi afastada pelo absurdo da situação e completamente abandonada pela convicção de que o Sr. Darcy nunca se arriscaria a fazer tal proposta sem a absoluta certeza da ratificação por parte do primo. Lembrava-se muito bem de tudo o que houvera de conversa entre Wickham e ela, na primeira noite, em casa do Sr. Phillips. Muitas frases ainda estavam frescas em sua memória. Chamava-lhe agora a atenção a impropriedade de tais comunicados feitos a uma estranha e perguntou-se como isso lhe escapara antes. Percebeu a indelicadeza de se autopromover como ele havia feito e a inconsistência entre suas declarações e sua conduta. Lembrou-se de que ele se vangloriara de não ter medo de enfrentar o Sr. Darcy, que o Sr. Darcy poderia se afastar do campo, mas que ele não fugiria do confronto, contudo, evitara o baile em Netherfield logo na semana seguinte. Lembrou-se também que, até que a família de Netherfield deixasse o campo, ninguém além dela conhecera sua história, mas que, depois que se foram, o caso foi discutido em toda parte, que ele não tivera reservas, nem escrúpulos, para denegrir o caráter do Sr. Darcy, mesmo lhe tendo afirmado que o respeito pelo pai sempre o impediria de expor o filho. Como tudo o que se relacionava com ele parecia agora diferente. As atenções para com a senhorita King eram agora consequência de objetivos exclusivos e odiosamente mercenários, e a mediocridade da fortuna da moça não mais provava a moderação de seus desejos, e sim sua ânsia de agarrar o que pudesse. Seu comportamento em relação a ela não poderia agora ter qualquer motivo tolerável. Ou ele se iludira a respeito de sua fortuna ou estivera alimentando sua vaidade ao encorajar a preferência que ela acreditava ter cometido a imprudência de demonstrar. Qualquer remanescente argumento a favor dele empalidecia cada vez mais, e, para a maior defesa do Sr. Darcy, ela não podia deixar de reconhecer que o Sr. Bingley, quando interrogado por Jane, havia há muito tempo afirmado sua inocência no caso, que, por mais orgulhosas e repulsivas que fossem suas maneiras, ela nunca vira, em todo o decorrer de sua convivência, uma convivência que nos últimos tempos os aproximara bastante e lhe permitira uma espécie de intimidade com sua maneira de ser, na qual nada vira que o acusasse de falta de princípios ou injustiça, nada que indicasse ter ele hábitos heréticos ou imorais, que entre suas próprias amizades ele era estimado e apreciado, que até Wickham lhe reconhecera mérito como irmão. E que ela o ouvira diversas vezes falar com tanto afeto da irmã, prova de que era capaz de algum sentimento de amor, que, fossem suas ações como as havia pintado o Sr. Wickham, tão grande violação de tudo o que era correto dificilmente poderia permanecer oculto aos olhos do mundo, e que a amizade entre uma pessoa capaz disso e um homem tão agradável como o Sr. Bingley seria incompreensível. Envergonhava-se cada vez mais de si mesma. Era incapaz de pensar em Darcy ou em Wickham sem sentir que havia sido cega, parcial, preconceituosa, absurda. De que modo desprezível agi, exclamou. Eu, que me orgulhava de meu discernimento. Eu, que me congratulava por minhas habilidades. Que tantas vezes desdenhei a generosa candura de minha irmã e gratifiquei minha vaidade com desconfianças inúteis ou censuráveis. Como é humilhante esta descoberta!
Mas como é merecida esta humilhação? Estivesse eu apaixonada e não poderia estar mais desgraçadamente cega. Mas foi a vaidade, e não o amor, a minha insensatez. Lisonjeada com a preferência de um e ofendido com o desprezo do outro, pouco depois de nos conhecermos, alimentei em relação a ambos o fascínio e a ignorância e abandonei a razão. Até este momento, eu não me conhecia. Dela mesma para Jane, de Jane para Bingley, seus pensamentos seguiram uma linha que logo lhe trouxe a lembrança que a justificativa do Sr. Darcy para aquilo lhe parecera muito insuficiente, e ela releu o trecho. Muitíssimo diferente foi o efeito de uma segunda leitura. Como poderia negar crédito às suas declarações num caso, quando havia sido obrigada a acreditar no outro? Ele se declarava não suspeitar em absoluto do interesse de sua irmã, e ela não poderia deixar de se lembrar da opinião de Charlotte. Nem seria possível negar a justiça de sua descrição de Jane. Sentiu que os sentimentos de Jane, embora ardentes, eram pouco demonstrados e que havia em sua expressão e maneiras uma constante benevolência nem sempre associados a uma grande sensibilidade. Quando chegou à parte da carta na qual sua família era mencionada e censurada em termos tão humilhantes, ainda que merecidos, seu sentimento de vergonha foi grande. A justiça do ataque chocou-a demais para ser negada, e as circunstâncias às quais ele em especial se referia como tendo ocorrido no baile de Netherfield e confirmado toda a sua desaprovação inicial não poderiam tê-lo impressionado mais do que a ela. O elogio feito a ela mesma e à irmã não passou despercebido. Aplacou, mas não a consolou pelo desprezo nele contido ao resto de sua família, e, ao considerar que a decepção de Jane fora de fato causada por seus parentes mais próximos e ao refletir a que ponto poderia a reputação de ambas ser afetada por conduta tão imprópria, sentiu-se deprimida como nunca antes na vida. Depois de 2 horas andando a esmo pelo atalho, permitindo-se todo tipo de pensamentos, reconsiderando eventos, definindo probabilidades e recuperando-se, da melhor maneira possível, de uma mudança tão repentina e tão importante. O cansaço e a conscientização de estar há muito tempo ausente fizeram com que afinal voltasse para casa, e entrou com a esperança de parecer animada como de costume e decidida a reprimir quaisquer reflexões que a tornariam incapaz de conversar. Disseram-lhe no mesmo instante que os 2 cavalheiros de Rosings tinham estado lá durante sua ausência, o Sr. Darcy apenas por alguns minutos, para se despedir, mas que o coronel Fitzwilliam se demorara pelo menos 1 hora, esperando sua volta e quase se decidindo a sair à sua procura até encontrá-la. Elizabeth só conseguiu fingir lamentar não tê-lo visto, na verdade alegrou-se por isso. O coronel Fitzwilliam não mais a interessava, só conseguia pensar na carta. Capítulo 37. Os 2 cavalheiros deixaram Rosings na manhã seguinte e, estando o Sr. Collins à espera de ambos junto às cabanas, para lhes fazer a mesura de despedida, pôde levar para casa a agradável informação de que pareciam ambos em boa saúde e em estado de espírito bastante tolerável depois da melancólica cena dos últimos instantes em Rosings. Para Rosings, então, apressou-se em ir, a fim de consolar Lady Catherine e a filha, e de lá trouxe, com grande satisfação, um recado de sua senhoria, informando que estava tão entediada que desejava muito receber todos para o jantar. Elizabeth não pôde ver Lady Catherine sem lembrar que, caso tivesse aceito, já teria sido àquela altura apresentada a ela como sua futura sobrinha, nem pôde deixar de pensar, sem sorrir, na indignação de sua senhoria. O que teria dito? Como teria se comportado? Foram perguntas que a divertiram. O primeiro assunto foi a redução do grupo de Rosings. Asseguro-lhes que lamento muitíssimo, disse Lady Catherine acredito que ninguém sente a perda de amigos tanto quanto eu. Mas sou especialmente afeiçoada a esses 2 rapazes e sei que eles também me estimam muito. Estavam desolados por partir. Mas sempre ficam. Nosso querido coronel controlou-se bem até o fim, mas Darcy pareceu sofrer muito com a partida, ainda mais, creio eu, do que no ano passado. É sem dúvida maior o seu apego a Rosings. O Sr. Collins fez um elogio e com ele uma alusão,
recebida com um sorriso gentil por mãe e filha. Lady Catherine observou, após o jantar, que a senhorita Bennet parecia desanimada e, imediatamente concluindo do que se tratava, ao supor que ela não gostaria de voltar para casa tão cedo, acrescentou: "Mas sendo esse o caso, deve escrever para sua mãe e pedir para ficar um pouco mais. Estou certa de que a senhora Collins terá muito prazer na sua companhia." "Fico muito grata a vossa senhoria pelo gentil convite", respondeu Elizabeth Traço, "mas não me é possível aceitar. Preciso estar na capital no próximo sábado." "Mas, sendo assim, a senhorita só terá passado 6 semanas aqui. Eu esperava que ficasse 2 meses." Disse isso a senhora Collins antes de sua vinda. "Não pode haver razão para que parta tão cedo. A senhora Bennet pode sem dúvida dispensá-la por mais uma quinzena. Mas meu pai não pode. Ele me escreveu na semana passada, pedindo-me que apressasse meu retorno." "Oh! Seu pai com certeza pode dispensá-la, se sua mãe pode. Filhas nunca são tão importantes para um pai. E, se ficar aqui outro mês inteiro, terei possibilidade de levá-la até Londres, pois estarei indo para lá no início de junho, por uma semana, e como Dawson não se importa em ocupar o assento do cocheiro, haverá bastante lugar para uma de vocês, e até mesmo, se fizer frio. Eu não teria objeções quanto a levar ambas, já que nenhuma das duas é gorda." "É muito gentil, minha senhora, mas acredito que precisaremos nos ater ao plano original." Lady Catherine pareceu resignar-se. "Senhora Collins, a senhora deve mandar um criado com elas. A senhora sabe que sempre digo o que penso e não suporto a ideia de 2 jovens viajando sozinhas numa diligência. É altamente impróprio. A senhora precisa providenciar alguém. Esta é uma das coisas que mais me desagradam. Mulheres jovens devem ser adequadamente acompanhadas e protegidas, de acordo com sua posição na vida. Quando minha sobrinha Georgiana foi para Ramsgate no último verão, fiz questão absoluta de que 2 criados homens a acompanhassem. Seria muito impróprio que a senhorita Darcy, a filha do Sr. Darcy, de Pemberley, e de Lady Anne, fosse vista de outra maneira. Sou muitíssimo atenta a todas essas coisas. Deve mandar John com as moças, senhora Collins. Estou satisfeita por me ter ocorrido mencionar isto, pois seria realmente muito pouco recomendável para a senhora deixá-las ir sozinhas. Meu tio deverá nos mandar um criado." "Oh! Seu tio! Pois não é que ele mantém um criado? Alegro-me que a senhorita tenha alguém que pense nessas coisas. Onde deverão trocar os cavalos?" "Oh, em Bromley, é claro. Serão bem servidas, se mencionarem meu nome no debel." Lady Catherine tinha muitas outras perguntas a respeito da viagem e, como nem sempre dava ela mesma todas as respostas, era preciso prestar atenção, o que Elizabeth considerou uma sorte, pois, absorta em tantos pensamentos, poderia se esquecer de onde estava. Reflexões deviam ser reservadas para momentos de solidão. Sempre que estava sozinha, entregava-se a elas com alívio, e não se passou um dia sem um passeio solitário, no qual podia se dedicar ao prazer de desagradáveis recordações. Estava quase a ponto de saber de cor a carta do Sr. Darcy. Estudava cada frase, e seus sentimentos em relação ao autor variavam muito. Quando se lembrava do modo como lhe fizera a proposta ainda ficava cheia de indignação, mas, quando considerava quão injusta fora sua condenação e censura, sua raiva voltava-se contra ela mesma e o desapontamento do rapaz tornava-se objeto de compaixão. Seu interesse despertava gratidão e seu caráter, respeito, mas ela não o aprovava, nem por um momento arrependeu-se de sua recusa ou sentiu alguma vez qualquer desejo de vê-lo de novo. Em seu próprio comportamento passado havia uma constante fonte de constrangimento e remorso e, nos desastrosos defeitos de sua família, um motivo de tristeza ainda maior. Não havia remédio. O pai, limitando-se à zombaria, nunca se esforçaria para coibir a leviandade selvagem das filhas menores, e a mãe, ela própria com maneiras tão pouco satisfatórias, era totalmente insensível a tais erros.
Elizabeth inúmeras vezes se juntava a Jane no esforço para refrear a imprudência de Catherine e Lydia, mas, enquanto encontrassem apoio na indulgência materna, que chances de melhora poderia haver? Catherine, de caráter fraco, irritadiça e totalmente dominada por Lydia, ofendia-se sempre com seus conselhos, e Lydia, voluntariosa e negligente, mal lhes dava ouvidos. Eram ambas ignorantes, preguiçosas e fúteis. Enquanto houvesse um oficial em Meryton, flertariam com ele, e enquanto fosse possível ir a pé de Longbourn a Meryton, continuariam a andar até lá. A ansiedade em relação a Jane era outra preocupação constante, e a explicação do Sr. Darcy, ao devolver a Bingley o bom conceito no qual o tinha antes, aumentava sua consciência do que Jane perdera. Ficou provado que os sentimentos do rapaz eram sinceros e sua conduta isenta de qualquer culpa, a não ser que alguma pudesse ser imputada à sua tácita confiança no amigo. Como era doloroso o pensamento de que, de uma situação tão desejável sob todos os aspectos, tão cheia de vantagens, tão promissora em termos de felicidade, Jane fora privada pela insensatez e falta de decoro de sua própria família. Quando a tais recordações somava-se a revelação do caráter de Wickham, pode-se compreender com facilidade que o bom humor que poucas vezes a abandonara estivesse agora abalado a ponto de tornar quase impossível qualquer aparência de alegria. Os compromissos em Rosings foram tão frequentes na última semana de sua estada quanto haviam sido no início. A última noite foi passada lá, e sua senhoria mais uma vez questionou minuciosamente os detalhes da viagem. Deu-lhes instruções quanto ao melhor método de acondicionar seus pertences e insistiu tanto na necessidade de arrumar os vestidos da única maneira correta possível que Maria se sentiu obrigada, ao voltar, a desfazer o trabalho da manhã e refazer todo o seu baú. Quando se despediram, Lady Catherine, com grande condescendência, desejou-lhes boa viagem e convidou-as a voltar a Hunsford no ano seguinte. E a senhorita de Bourgh conseguiu reunir forças para fazer uma mesura e estender a mão a ambas. Capítulo 38. Na manhã de sábado Elizabeth e o Sr. Collins encontraram-se para o café da manhã poucos minutos antes dos outros aparecerem, e ele aproveitou a oportunidade para lhe apresentar as cordiais despedidas que considerava absolutamente indispensáveis. Não sei, senhorita Elizabeth, disse ele se a senhora Collins já lhe expressou gratidão pela sua gentileza em ter ficado conosco, mas tenho a certeza de que a senhorita não deixará a casa sem que ela lhe agradeça. O privilégio de sua companhia foi muito apreciado, asseguro-lhe. Sabemos quão poucos atrativos há em nossa humilde morada. Nossa maneira simples de viver, nossos pequenos quartos e poucos criados, além da pouca vida social que temos, deve tornar Hunsford extremamente tediosa para uma jovem como a senhorita. Mas espero que acredite que somos gratos por sua condescendência e que fizemos tudo o que estava em nosso poder para evitar que passasse seu tempo de forma desagradável. Elizabeth foi enfática em seus agradecimentos e ao afirmar ter sido feliz ali. Passara 6 semanas com a maior satisfação, e o prazer de estar com Charlotte, somado às gentilezas que recebera, fazia com que ela se sentisse grata. O Sr. Collins ficou lisonjeado e, com uma solenidade mais sorridente, retrucou. É um grande prazer para mim ouvi-la dizer que não passou o seu tempo de maneira desagradável. Fizemos sem dúvida o melhor que pudemos, e, ainda mais afortunados por poder apresentá-la a pessoas da mais alta sociedade e, em virtude de nossas relações com Rosings, ter meios de variar com frequência nosso humilde cenário doméstico. Acredito podermos nos parabenizar por sua visita a Hunsford não ter sido totalmente maçante. Nossa posição perante a família de Lady Catherine representa na verdade extraordinárias vantagens e bênçãos que poucos podem alardear. A senhorita viu o tipo de relações que temos. Viu com que frequência somos convidados. Devo na verdade reconhecer que, com todas as desvantagens desta humilde casa paroquial, não creio que quem quer que nela habite seja digno de compaixão, quando compartilha de nossa intimidade em Rosings. Palavras eram insuficientes para a grandeza de seus sentimentos, e ele foi obrigado a andar pela sala, enquanto Elizabeth tentava combinar cortês e verdade em algumas frases curtas.
Minha cara prima poderá, de fato, levar a Hertfordshire um relato muito favorável. Lisonjeia-me, ao menos, saber que poderá fazê-lo. Das grandes atenções de Lady Catherine para com a Sra. Collins, a senhorita foi testemunha diária, e de modo geral acredito que não pareça que sua amiga tenha atraído um desventurado. Mas sobre este ponto será melhor silenciar. Permita-me apenas assegurar-lhe, minha cara senhorita Elizabeth, que posso de todo o coração desejar-lhe igual felicidade no casamento. Minha cara Charlotte e eu temos uma só opinião e uma única maneira de pensar. Há entre nós, sob todos os aspectos, uma extraordinária semelhança de caráter e ideias. Parecemos ter sido feitos um para o outro. Elizabeth não encontrou problemas para dizer que isso, quando acontecia, era uma grande felicidade e com a mesma sinceridade acrescentou que acreditava firmemente e se alegrava com sua paz doméstica. Não lamentou, entretanto, ter seu diálogo interrompido pela senhora que a proporcionava. Pobre Charlotte! Era melancólico deixá-la naquela companhia. Mas ela a escolhera de olhos abertos e, mesmo lamentando claramente a partida de suas hóspedes, não parecia pedir sua compaixão. Seu lar e os cuidados domésticos, a paróquia, sua criação de aves e todos os afazeres deles decorrentes ainda não haviam perdido o encanto. Chegou afinal a diligência, os baús foram amarrados, os pacotes, arrumados e veio o aviso de que tudo estava pronto. Depois de uma afetuosa despedida entre as amigas, Elizabeth foi levada à carruagem pelo Sr. Collins e, enquanto desciam o jardim, ele a incumbia de apresentar seus melhores respeitos a toda a família, sem esquecer seus agradecimentos pela gentileza que recebera em Longbourn no inverno e seus cumprimentos ao Sr. e Sra. Gardiner, mesmo não os conhecendo. Ajudou-a então a subir. Maria entrou depois e a porta estava a ponto de ser fechada quando ele de repente lembrou a ambas, com alguma consternação, que se haviam esquecido de deixar qualquer mensagem para as senhoras de Rosings. Mas, acrescentou, sem dúvida desejarão ter seus humildes respeitos transmitidos a ambas, com seu cordial agradecimento pela gentileza com que foram tratadas enquanto aqui estiveram. Elizabeth não fez objeção. A porta pôde então ser fechada e o veículo partiu. Valha-me Deus! Exclamou Maria, após alguns minutos de silêncio. Parece que chegamos a 1 ou 2 dias. E, no entanto, quanta coisa aconteceu! Muitas, sem dúvida, disse sua companheira com um suspiro. Jantamos 9 vezes em Rosings e 2 vezes fomos tomar chá. Quanta coisa terei para contar! Elizabeth acrescentou para si mesma, e quanto terei eu a ocultar? A viagem transcorreu sem muita conversa e sem incidentes. 4 horas depois de terem deixado Hunsford chegaram à casa do Sr. Gardiner, onde deveriam permanecer alguns dias. Jane parecia bem e Elizabeth teve poucas oportunidades de observar seu estado de espírito em meio aos diversos compromissos que a gentileza de sua tia lhes reservara. Mas Jane deveria ir para casa com ela e, em Longbourn, haveria tempo bastante para observações. Não foi sem algum esforço, entretanto, que conseguiu esperar chegarem a Longbourn para contar à irmã a proposta do Sr. Darcy. Saber que tinha o poder de revelar algo que deixaria Jane tão absurdamente perplexa e, ao mesmo tempo, alimentaria por demais o que ainda lhe restava de vaidade era uma tentação tão grande de desabafo que nada poderia ter refreado senão o estado de indecisão em que permanecia quanto até onde deveria contar e o medo de que, uma vez abordado o assunto, fosse levada a repetir algo a respeito de Bingley capaz de magoar ainda mais a irmã. Capítulo 39. Era a 2ª semana de maio, quando as 3 jovens partiram juntas de Gracechurch Street para a cidade de, em Hertfordshire, e, à medida que se aproximavam da estalagem na qual a carruagem do Sr. Bennet iria ao seu encontro, logo avistaram, como prova da pontualidade do cocheiro, Kitty e Lydia observando-as de uma janela da sala de refeições no 2º andar. As meninas lá estavam há mais de 1 hora, alegremente entretidas em visitar a chapeleira da loja em frente, observar o sentinela de plantão e preparar o molho para uma salada de alface e pepino. Depois de dar as boas-vindas às irmãs,
As duas exibiram, triunfantes, uma mesa posta com todos os tipos de frios em geral existentes na despensa das estalagens, exclamando: "Não está bonito? Não é uma agradável surpresa? E pretendemos convidar todas vocês", acrescentou Lídia Traço, "mas vocês precisam nos emprestar dinheiro, pois acabamos de gastar o nosso na loja ali do outro lado." E, mostrando as compras: "Vejam só, comprei este chapéu. Não acho que seja muito bonito, mas achei que tanto fazia comprar como não comprar. Vou desmanchá-lo assim que chegar em casa e ver se consigo deixá-lo melhor." Quando as irmãs declararam que era feio, ela continuou, com total indiferença: "Ah! Mas havia 2 ou 3 muito mais feios na loja, e quando eu tiver comprado um pedaço de cetim numa cor mais bonita para enfeitá-lo, acho que vai ficar bem tolerável. Além disso, não vai ter muita importância o que usar no verão, depois que a guarnição de Shire sair de Meriton, e eles vão embora daqui a 15 dias. "É mesmo?" exclamou Elizabeth com a maior satisfação. "Vão acampar perto de Brighton, e quero que papai nos leve todas para lá no verão. Seria um arranjo delicioso, e acredito que não custaria nada. Mamãe também adoraria ir. Se não, pensem só no verão horroroso que teremos." Pensou Elizabeth, este seria mesmo um delicioso arranjo, e acabaria de nos destruir. Santo Deus! Brighton e um acampamento cheio de soldados, para nós, que já ficamos transtornadas com um pobre regimento de milícia e com os bailes mensais de Meriton. "Agora tenho algumas novidades para contar", disse Lídia quando se sentaram à mesa. "O que estão pensando?" "São excelentes notícias, notícias fundamentais, e sobre uma determinada pessoa de quem todas gostamos." Jane e Elizabeth se entreolharam, e o garçom foi dispensado. Lídia riu e disse: "Ai, vocês e sua formalidade e discrição. Vocês acham que o garçom não deve ouvir, como se ele se importasse. Garanto que ele ouve muitas vezes coisas bem piores do que o que vou dizer. Mas ele era muito feio. Fico contente que tenha saído. Eu nunca tinha visto um queixo tão grande na minha vida. Bem, vamos à minha novidade, é sobre o querido Wickham, bom demais para o garçom, não é? Não há perigo de Wickham se casar com Mary King. O caminho está livre. Ela foi para a casa do tio em Liverpool, foi para ficar. Wickham está salvo. E Mary King está salva, acrescentou Elizabeth. Salva de uma união insensata que só aconteceria por interesse. Ela é uma grande idiota indo embora, se gostava dele. Mas espero que não houvesse laços fortes de nenhum dos lados, disse Jane. Tenho certeza de que, do lado dele, não havia. Posso garantir, ele nunca deu 2 tostões por ela. E quem daria, por uma coisinha horrorosa e sardenta daquelas? Elizabeth escandalizou-se ao pensar que, mesmo incapaz de empregar uma expressão tão grosseira, a grosseria do sentimento diferia muito pouco do que seu próprio coração abrigara, acreditando ser liberal. Tão logo todas terminaram de comer e as mais velhas pagaram, a carruagem foi chamada e, depois de algumas arrumações, todo o grupo, com suas caixas, cestas de costura e embrulhos, além do importuno acréscimo das compras de Kitty e Lídia, nela se instalou. "Como é bom estarmos assim atulhadas de coisas", exclamou Lídia. "Estou contente por ter comprado meu chapéu, nem que seja pelo prazer de ter mais uma chapeleira. Bem, agora vamos ficar bastante confortáveis e aconchegadas, falando e rindo por todo o caminho de volta. E, em primeiro lugar, vamos ouvir o que aconteceu com vocês todas desde que partiram. Conheceram algum homem agradável? Flertaram com alguém? Eu tive grandes esperanças de que uma de vocês arranjasse um marido antes de voltar. Jane logo vai virar uma solteirona, ouçam o que eu digo. Ela já tem quase 23. Céus, como eu teria vergonha de não estar casada antes dos 23. Minha tia Phillips diz que, para arrumar maridos, não se deve pensar. Ela diz que Lizzie deveria ter ficado com o Sr. Collins, mas eu acho que isso não teria a menor graça. Céus! Como eu gostaria de me casar antes de vocês,
Então eu seria sua acompanhante em todos os bailes. Valha-me Deus! Nós nos divertimos tanto dia desses na casa do Coronel Forster. Kitty e eu devíamos passar o dia lá, e a Sra. Forster tinha prometido um pouquinho de dança à noite. Aliás, diga-se de passagem, a Sra. Forster e eu somos tão amigas, e daí ela pediu às duas Harrington que também fossem. Mas Harriet estava doente e daí Pen foi obrigada a ir sozinha, e então, o que vocês pensam que fizemos? Vestimos o Chamberlain com roupas de mulher para que ele passasse por uma moça. Pensem só que divertido. Ninguém sabia, só o coronel e a Sra. Forster e Kitty e eu, além de minha tia, porque fomos obrigadas a pegar emprestado um de seus vestidos, e vocês não podem imaginar como ele ficou bem. Quando Denis, Wickham e Pratt, mais uns 2 ou 3 homens chegaram, não o reconheceram de jeito nenhum. Oh, céus! Como eu ri! E a Sra. Forster também. Pensei que eu fosse morrer. E isso fez os homens suspeitarem de alguma coisa, daí eles logo descobriram o que havia. Com esse tipo de histórias de suas festas e brincadeiras, Lydia, ajudada pelos palpites e acréscimos de Kitty, tentou divertir as companheiras durante todo o trajeto até Longbourn. Elizabeth ouvia o mínimo possível, mas não havia como escapar das frequentes menções ao nome de Wickham. Sua recepção em casa foi das mais gentis. A Sra. Bennet alegrou-se por ver Jane bonita como sempre e, durante o jantar, mais de uma vez o Sr. Bennet disse espontaneamente a Elizabeth: "Estou contente por você estar de volta, Lizzie." O grupo que se reuniu na sala de refeições era grande, pois quase todos os Lucas foram encontrar Maria e ouvir as novidades. E muitos foram os assuntos de que se ocuparam. Lady Lucas interrogava Maria quanto ao bem-estar e às aves do galinheiro de sua filha mais velha. A Sra. Bennet estava duplamente ocupada, de um lado ouvindo de Jane, sentada numa cadeira mais baixa, informações sobre a última moda e, do outro, repassando-as para as meninas Lucas, e Lydia, em voz bem mais alta do que a de todos, enumerava os vários prazeres daquela manhã para quem quer que a ouvisse. "Ah, Mary", disse ela. "Eu queria que você tivesse ido conosco, porque nos divertimos tanto." Na ida, Kitty e eu fechamos as cortinas e fingimos que a carruagem estava vazia, e eu teria ido assim até o fim, se Kitty não tivesse ficado enjoada, e quando chegamos ao George, acho que nos comportamos muito bem, porque oferecemos às outras 3 o mais lindo almoço frio do mundo e, se você tivesse ido, teríamos oferecido a você também. E então, na volta, foi tão divertido. Achei que nunca caberíamos na carruagem. Eu quase morria de rir. E depois estávamos todas tão alegres a caminho de casa. Falamos e rimos tão alto que qualquer um poderia nos ouvir a 10 milhas de distância. A isso Mary respondeu muito séria: "Longe de mim, querida irmã, depreciar tais prazeres. São, sem dúvida, adequados à maioria das mentes femininas. Mas confesso que não teriam para mim quaisquer encantos, eu preferiria 1000 vezes um livro." Mas dessa resposta Lydia não ouviu uma só palavra. Mal ouvia alguém por mais do que meio minuto e nunca dava atenção alguma a Mary. À tarde, Lydia insistiu com o resto das moças para que andassem até Meryton e vissem como estavam todos, mas Elizabeth opôs-se firmemente ao plano. Não seria comentado que as senhoritas Bennet não podiam passar meio-dia em casa sem que saíssem em busca dos oficiais. Havia outra razão para sua oposição. Tinha pavor da ideia de reencontrar o Sr. Wickham e estava decidida a evitá-lo ao máximo. O conforto que representava para ela a próxima transferência do regimento era indescritível. Dentro de uma quinzena todos teriam partido e, uma vez longe, ela esperava que nada mais a respeito dele pudesse afetá-la. Não estava muitas horas em casa quando descobriu que os planos para a ida a Brighton, aos quais Lydia se referira na estalagem, eram motivo de frequente discussão entre seus pais. Elizabeth percebeu que seu pai não tinha qualquer intenção de ceder, mas as respostas por ele dadas eram ao mesmo tempo tão vagas e ambíguas que a mãe, embora às vezes desanimada, ainda não perdera as esperanças.
Capítulo 40. A impaciência de Elizabeth para contar a Jane o que acontecera não podia mais esperar, e afinal, decidida a suprimir qualquer detalhe que se referisse à irmã e preparando-a para a surpresa, expôs na manhã seguinte os principais pontos da cena entre o Sr. Darcy e ela. A perplexidade da senhorita Bennet logo cedeu ao grande afeto fraterno, que fazia com que qualquer admiração por Elizabeth parecesse perfeitamente natural, e toda a surpresa logo se perdeu em meio a outras emoções. Ela lamentou que o Sr. Darcy tivesse demonstrado seus sentimentos de forma tão pouco adequada, mas ficou ainda mais triste com a provável infelicidade dele diante da recusa da irmã. Ele fez mal em estar tão certo do sucesso, disse ela e sem dúvida não o deveria ter demonstrado, mas imagine o quanto isso aumentou seu desapontamento. É verdade, retrucou Elizabeth lamento muitíssimo por ele, mas ele tem outros sentimentos, que provavelmente logo desviarão de mim sua atenção. Você não me censura, então, por tê-lo recusado? Censurá-la? Oh! Não. Mas me censura por ter falado de Wickham com tanto ardor? Não. Não sei por que você estaria errada dizendo o que disse. Mas você vai saber, quando eu contar o que aconteceu no dia seguinte. Falou então a respeito da carta, repetindo todo o seu conteúdo no que dizia a respeito a George Wickham. Que golpe foi para a pobre Jane. Ela que com prazer teria passado pelo mundo sem acreditar na existência, entre todos os seres humanos, de tanta maldade como agora havia concentrada num só indivíduo. Nem a argumentação de Darcy, embora a tranquilizasse, foi capaz de consolá-la de tal descoberta. Com todas as forças esforçou-se para encontrar uma probabilidade de engano, tentando inocentar um sem incriminar o outro. Isso não vai funcionar, disse Elizabeth você nunca vai conseguir dar razão a ambos. Faça uma escolha, mas terá que se satisfazer com um só. Entre os dois, só há mérito suficiente para um único homem de bem, e ultimamente ele tem mudado de mãos vezes demais. Quanto a mim, estou inclinada a acreditar que pertence a Darcy, mas você escolhe como achar que deve. Algum tempo se passaria, entretanto, antes que um sorriso pudesse ser arrancado de Jane. Não sei o que mais me choca, disse ela. Wickham ser tão cruel. É quase impossível de acreditar. E coitado do Sr. Darcy. Lizzie, querida, pense só no que ele deve ter sofrido. Que desapontamento. E ficar sabendo da péssima opinião que você tem dele. E ter que contar uma coisa dessas a respeito da própria irmã. É realmente muito triste. Tenho certeza de que você sente o mesmo. Ah, não. Meu remorso e minha compaixão desaparecem ao ver você tão cheia deles. Sei que você vai lhe fazer tanta justiça que ficarei a cada momento mais despreocupada e indiferente. A abundância dos seus sentimentos poupa os meus, e, se você continuar a lamentá-lo por muito tempo, meu coração ficará leve como uma pluma. Pobre Wickham. Há tanta expressão de bondade em seu rosto. Tanta franqueza e gentileza em suas maneiras. Com certeza houve uma má distribuição na educação desses dois rapazes. Um deles ficou com toda a bondade e o outro com toda a aparência de bondade. Nunca achei o Sr. Darcy tão deficiente em aparência de bondade quanto você costumava achar. E ainda por cima eu me achava tão absurdamente esperta resolvendo ter tanta antipatia por ele, sem qualquer razão. É tão estimulante para o intelecto, tão provocante para o senso de humor sentir uma antipatia desse tipo. Pode-se ofender alguém todo o tempo sem dizer coisas justas, mas não se pode zombar de um homem sem esbarrar de vez em quando numa frase espirituosa. Lizzie, tenho certeza de que, quando leu aquela carta pela primeira vez, você não foi capaz de lidar com o assunto como faz agora. É verdade, não fui. Eu estava desconfortável demais, deveria dizer infeliz demais. E, sem alguém para conversar sobre o que eu sentia, sem Jane para me confortar e me dizer que eu não tinha sido tão patética e vaidosa e irracional como eu achava. Ah! Como eu quis você por perto! Foi uma pena você ter usado expressões tão fortes ao falar de Wickham com o Sr. Darcy,
porque agora elas parecem mesmo completamente indevidas. Com certeza. Mas essa desgraça de ter falado com amargura foi a consequência natural dos preconceitos que eu alimentei. Há um ponto no qual quero seu conselho. Quero que me diga se devo, ou não devo, alertar nossos conhecidos quanto ao caráter de Wickham. A senhorita Bennet silenciou por um instante e depois respondeu. Pode não haver motivos para expô-lo tanto. O que você acha? Que não deveria. O Sr. Darcy não me autorizou a tornar público o que me contou. Pelo contrário, eu deveria, na medida do possível, guardar só para mim todos os detalhes relativos à Georgiana. E se eu tentar desacreditar o resto de sua conduta junto às pessoas, quem acreditará em mim? O preconceito geral contra o Sr. Darcy é tão violento que, para a metade das pessoas de bem em Meryton, seria mortal tentar colocá-lo sob uma luz favorável. Isso não está ao meu alcance. Wickham logo irá embora, portanto interessará a ninguém daqui quem ele realmente é. Daqui a algum tempo tudo virá à tona e então poderemos rir da estupidez de todos por não terem descoberto antes. No momento, nada direi. Você está certa. Tornar público seus erros poderá arruiná-lo para sempre. Talvez ele agora esteja arrependido do que fez e ansioso para se emendar. Não podemos fazer com que se desespere. O tumulto dos pensamentos de Elizabeth foi aplacado por essa conversa. Livrara-se de dois dos segredos que há uma quinzena lhe pesavam e tinha a certeza de encontrar em Jane uma ouvinte de boa vontade sempre que quisesse voltar a falar neles. Mas ainda havia algo oculto, cuja revelação era impedida pela prudência. Ela não ousava falar da outra metade da carta do Sr. Darcy, nem explicar à irmã a sinceridade dos sentimentos de seu amigo. Eram informações que ninguém poderia partilhar, e ela tinha consciência de que nada menos do que um perfeito entendimento entre as partes poderia justificar que ela se libertasse daquele último ônus de mistério. E então, pensou, caso venha a acontecer esse fato tão improvável, repetirei apenas o que o próprio Bingley poderá dizer de forma muito mais agradável. O privilégio desse comunicado não pode ser meu até que tenha perdido todo o seu valor. Estava agora, instalado em casa, à vontade para observar o real estado de espírito da irmã. Jane não era feliz. Ainda sentia muita ternura por Bingley. Nunca antes se tendo sequer imaginado apaixonada, seu olhar tinha todo o calor do primeiro amor e, por sua idade e temperamento, mais firmeza do que em geral possuem as primeiras paixões. E com tanta intensidade valorizava a lembrança do rapaz e o preferia a qualquer outro homem que todo o seu bom senso e todo o cuidado com os sentimentos dos amigos eram necessários para que não se entregasse àquela dor que poderia ser prejudicial à sua própria saúde e à tranquilidade alheia. Bem, Lizzie, disse a Sra. Bennet um dia, qual é a sua opinião atual a respeito do triste caso de Jane? Por mim, estou decidida a nunca mais falar nisso com alguém. Foi o que eu disse à minha irmã Phillips outro dia. Mas não consigo descobrir se Jane o viu em Londres. Bem, ele é um rapaz muito pouco digno e não acredito que haja a menor chance no mundo de ela voltar a se encontrar com ele. Não há notícias de que ele venha a Netherfield no verão, e isso já perguntei a todos os que poderiam saber. Não acredito que ele volte a viver em Netherfield algum dia. Muito bem. Que seja como ele bem entender. Ninguém quer que ele venha. Mesmo assim, continuarei a dizer que ele tratou minha filha muitíssimo mal, e, se eu fosse ela, não fecharia os olhos. Bem, meu consolo é que tenho certeza de que Jane vai morrer de coração partido, e então ele se arrependerá do que fez. Mas Elizabeth, como não via consolo em tal expectativa, não deu resposta. Bem, Lizzie, continuou a mãe, pouco depois então os Collins vivem com muito conforto, não vivem? Bem, só espero que dure. E que tipo de comida servem? Não duvido de que Charlotte seja uma excelente administradora. Se ela tiver a metade da habilidade da mãe, está economizando bastante. Não há extravagância alguma no modo de vida deles, imagino. Não, absolutamente nada. Boa parte de uma boa administração depende disso.
É. Eles tomarão cuidado para não gastar mais do que devem. Eles nunca terão problemas de dinheiro. Bem, que façam bom proveito. E, acredito, falam muito sobre tomarem posse de Longhorn quando seu pai morrer. Já a consideram sua propriedade, acho eu, aconteça o que acontecer. Eles nunca abordariam este assunto na minha frente. Não, seria estranho se abordassem, mas não tenho dúvidas de que falam sempre nisso entre eles. Bem, se eles se sentem bem com uma propriedade que não é oficialmente sua, tanto melhor. Eu me envergonharia de herdar algo que só fosse meu por uma cláusula testamentária. Capítulo 41. Passou depressa a primeira semana depois da volta. Começou a segunda. Era a última da permanência do regimento em Meriton, e todas as moças das vizinhanças estavam desoladas. A tristeza era quase geral. Apenas as duas senhoritas Bennet mais velhas eram ainda capazes de comer, beber, dormir e manter o ritmo normal de seus afazeres. Inúmeras vezes foram censuradas por sua insensibilidade por Kitty e Lydia, cujo sofrimento era extremo e que não eram capazes de compreender que membros da família tivessem o coração tão duro. Santo Deus! O que vai ser de nós? O que faremos? Exclamavam ambas com frequência, na amargura da desgraça. Como você pode estar sorrindo, Lizzie? Sua mãe extremosa compartilhava de toda aquela dor, lembrava-se do quanto sofrera em ocasião semelhante, 25 anos antes. Tenho certeza, disse ela chorei 2 dias inteiros quando o regimento do coronel Miller partiu. Achei que meu coração estava despedaçado. Tenho certeza de que o meu está, disse Lydia. Se ao menos pudéssemos ir a Brighton. Ah, é. Se ao menos pudéssemos ir a Brighton. Mas papai é tão desagradável. Alguns banhos de mar me curariam para sempre. E minha tia Phillips tem certeza de que a mim fariam muito bem, acrescentou Kitty. Assim eram as reclamações ecoando todo o tempo na mansão Longhorn. Elizabeth tentou se divertir com elas, mas qualquer sentimento de prazer perdia-se diante da vergonha. Percebia uma vez mais a justiça das objeções do Sr. Darcy, e nunca esteve tão disposta a perdoar sua interferência nos planos do amigo. Mas as nuvens negras sobre os planos de Lydia foram logo dissipadas pelo convite que recebeu da Sra. Forster, a esposa do coronel do regimento, para acompanhá-la a Brighton. Essa inestimável amiga era uma mulher muito jovem e casada há pouquíssimo tempo. A semelhança de seu temperamento alegre e bem-humorado as atraíra e, 2 meses depois de se terem conhecido a 3, eram amigas íntimas. O deslumbramento de Lydia nessa ocasião, sua adoração pela Sra. Forster, a alegria da Sra. Bennet e a mortificação de Kitty eram quase indescritíveis. Absolutamente indiferente aos sentimentos da irmã, Lydia andava pela casa em agitado êxtase, pedindo parabéns a todos e rindo e falando ainda mais alto do que de hábito, enquanto a desventurada Kitty continuava na saleta, queixando-se da sorte em termos tão irracionais quanto o mau humor que a consumia. Não sei por que a Sra. Forster não me convidou junto com Lydia, dizia ela mesmo que eu não seja sua amiga íntima. Tenho tanto direito quanto ela de ser convidada, ainda mais porque sou 2 anos mais velha. Em vão tentou Elizabeth incutir-lhe um pouco de sensatez, e Jane alguma resignação. Na própria Elizabeth, aquele convite estava longe de despertar os mesmos sentimentos que na mãe e em Lydia, pois o considerava a sentença de morte para qualquer possibilidade de bom senso para a irmã. E, por mais detestável que tal passo, se descoberto, pudesse torná-la, não pôde deixar de em segredo aconselhar o pai a não deixá-la ir. Expôs a ele toda a impropriedade do comportamento habitual de Lydia, a pouca vantagem que ela poderia obter daquela amizade com uma mulher como a Sra. Forster e a probabilidade de que ela fosse ainda mais imprudente com aquele tipo de companhia em Brighton, onde as tentações seriam maiores do que em casa. Ele a ouviu atentamente e disse então: Lydia nunca ficará bem até que faça algum papel triste em público, e não podemos esperar que isso aconteça com menor dano ou inconveniência para a família como nas atuais circunstâncias. Se o senhor soubesse,
disse Elizabeth, das enormes desvantagens para todos nós que podem resultar da opinião pública quanto aos modos imprudentes e indiscretos de Lídia. Que já resultaram, tenho certeza de que o senhor pensaria de outro modo. Já resultaram? Repetiu o Sr. Bennet. O quê? Ela já afugentou alguns dos seus namorados? Pobre Lizzie. Mas não se deixe abater. Esses rapazes delicados a ponto de não suportarem a proximidade de algumas bobagens não valem a pena. Venha, deixe-me ver a lista dos pobres coitados que foram afastados pela insensatez de Lídia. O senhor me entendeu mal. Não sofri esse tipo de perda. Não me queixo de um prejuízo específico, e sim de um dano geral. Nossa reputação, nossa respeitabilidade perante a sociedade pode ser afetada por essa volubilidade selvagem, pela arrogância e pelo desprezo a quaisquer limites que são a marca do caráter de Lídia. Desculpe-me, mas preciso falar claro. Se o senhor, meu caro pai, não se der ao trabalho de refrear os modos exuberantes de minha irmã e ensiná-la que seus interesses atuais não são o objetivo de sua vida, ela logo estará fora de controle. Seu caráter estará formado e ela será, aos 16 anos, a mais incorrigível namoradeira que já cobriu de ridículo ela mesma e toda a família, uma namoradeira também no pior e mais baixo sentido do termo, sem qualquer outro atrativo além de juventude e razoável aparência, e, pela ignorância e futilidade de seus pensamentos, totalmente incapaz de evitar o desrespeito geral provocado por sua ânsia de admiração. E Kitty corre o mesmo risco. Ela seguirá o caminho ditado por Lídia. Inútil, ignorante, vazia e absolutamente descontrolada. Ah, meu querido pai, o senhor acha possível que não sejam censuradas e desprezadas onde quer que seja, e que suas irmãs também não sejam, na maioria das vezes, atingidas por essa desgraça? O Sr. Bennet viu que ela falava de todo o coração e, segurando-lhe a mão com carinho, respondeu: Não se preocupe, meu bem. Onde quer que você e Jane se apresentem, serão respeitadas e apreciadas, e não parecerão ter menos valor por ter duas, ou talvez eu deva dizer três, irmãs muito tolas. Não teremos paz em Longbourn se Lídia não for a Brighton. Deixe-a ir. O Coronel Forster é um homem sensato e irá mantê-la afastada de qualquer perigo real, e ela é, felizmente, pobre demais para ser objeto de cobiça de alguém. Em Brighton, ela terá menos importância, mesmo com fama de namoradeira, do que aqui. Os oficiais encontrarão mulheres bem mais dignas de atenção. Esperemos, portanto, que sua estada lá possa lhe mostrar sua própria insignificância. De qualquer maneira, ela não pode fazer coisas muito piores sem nos autorizar a trancá-la em casa pelo resto da vida. Diante dessa resposta, Elizabeth foi obrigada a se conformar, mas sua opinião continuou a mesma e ela se afastou do pai, desapontada e triste. Não era do seu feitio, entretanto, remoer sofrimentos e com isso aumentá-los. Tinha a certeza de ter cumprido seu dever e angustiar-se diante de males inevitáveis ou aumentá-los pela ansiedade não eram características suas. Tivessem Lídia e a mãe conhecimento do teor de sua conversa com o pai, a inconstância de ambas não seria bastante para expressar sua indignação. Na imaginação de Lídia, uma ida a Brighton representava toda a possibilidade de felicidade terrena. Ela via, com o olhar criativo da fantasia, as ruas daquele alegre balneário cobertas de oficiais. Via a si mesma como objeto da atenção de 10 ou 20 deles, até então desconhecidos. Via todas as glórias do acampamento, as barracas armadas em belas e regulares fileiras, repletas de rapazes alegres, num resplandecente escarlate, e, para completar a imagem, via-se sentada numa das barracas, flertando ternamente com pelo menos 6 oficiais de uma só vez. Tivesse ela sabido que sua irmã pretendia arrancá-la de tais visões e de tais realidades, como teria se sentido? A única capaz de compreendê-la seria a mãe, que teria quase a mesma reação. A ida de Lídia a Brighton era só o que a consolava da melancólica convicção de que o marido nunca pretendera ir. Mas não tinham qualquer conhecimento do que se passara, e ambas continuaram em êxtase, com pequenas interrupções, até o dia marcado para a viagem de Lídia.
Elizabeth deveria então ver o Sr. Wickham pela última vez. Tendo-o encontrado diversas vezes desde que voltara, suas emoções estavam sob controle, e qualquer agitação devida a antigas preferências totalmente superada. Aprendera até mesmo a detectar, nas mesmas gentilezas que antes a deliciavam, uma afetação e uma mesmice repugnantes e tediosas. Em seu comportamento atual em relação a ela, ademais, havia uma nova fonte de desagrado, pois o interesse, logo manifestado, em renovar as intenções que haviam marcado a primeira fase de suas relações serviam apenas, depois de tudo o que acontecera, para irritá-la. Ela perdeu qualquer consideração por ele ao se ver assim escolhida como objeto de tão fútil e frívola galanteria, e, ao mesmo tempo que o repelia, não podia deixar de sentir nele a censura contida na certeza de que, não importando o tempo nem as causas de terem sido suas atenções desviadas, ela deveria se sentir envaidecida e ter seu interesse renovado a qualquer momento em que fossem renovadas. No último dia da permanência do regimento em Meryton, ele jantou, com outro oficial, em Longbourn, e tão pouco disposta estava Elizabeth a se despedir dele de bom humor que, diante de alguma pergunta sobre como ela havia passado o tempo em Hunsford, mencionou terem o coronel Fitzwilliam e o Sr. Darcy passado 3 semanas em Rosings e lhe perguntou se ele conhecia o primeiro. Ele pareceu surpreso, aborrecido, alarmado, mas logo se refazendo e com um sorriso de volta aos lábios, respondeu que outrora ouvia com frequência, e, depois de observar que se tratava de um cavalheiro muito fino, perguntou-lhe o que achara dele. A resposta foi dada com entusiasmo e simpatia. Com ar indiferente, ele logo depois acrescentou: Por quanto tempo disse que ele ficou em Rosings? Quase 3 semanas. E o viu com frequência? Quase todos os dias. Suas maneiras são bem diferentes das do primo. São, sim, muito diferentes. Mas acho que o Sr. Darcy ganha bastante à medida que o conhecemos melhor. Não diga, exclamou o Sr. Wickham com um olhar que não lhe escapou. E, por favor, posso perguntar. Mas, controlando-se, acrescentou com a expressão mais divertida. Traço será na maneira de falar que ele ganha? Terá ele se dignado a acrescentar alguma cortesia ao seu estilo habitual? Pois não ouso esperar, continuou, num tom mais baixo e mais sério, que ele tenha melhorado em essência. Oh! Não, disse Elizabeth. Em essência, creio eu, ele é exatamente o que sempre foi. Enquanto ela falava, Wickham parecia não saber bem se era o caso de se alegrar com suas palavras ou desconfiar de seu significado. Havia algo na expressão dela que o fez ouvir com atenção intrigada e ansiosa quando ela acrescentou. Quando eu disse que o Sr. Darcy ganha à medida que o conhecemos melhor, não quis dizer que sua mente ou maneiras estejam melhores, e sim que, conhecendo melhor, compreendemos melhor seu caráter. O alarme de Wickham era agora evidente na pele ruborizada e no olhar agitado. Por alguns minutos ele ficou em silêncio até que, vencendo seu embaraço, voltou-se outra vez para ela e disse no mais gentil dos tons. A senhorita, que tão bem conhece meus sentimentos em relação ao Sr. Darcy, logo compreenderá quão sinceramente devo me rejubilar que ele seja sensato bastante para chegar a assumir a aparência do que é correto. Seu orgulho, nesse sentido, pode ser útil, se não a ele, a muitos outros, pois só pode evitar que se conduza com tanta perfídia como agiu comigo. Só receio que tais precauções às quais, imagino, a senhorita aludiu, sejam apenas adotadas em suas visitas à tia, cujo bom conceito e julgamento ele muito teme. Sei que o medo que ele tem dela sempre se manifesta quando estão juntos, e boa parte dele deve ser imputada ao seu desejo de não comprometer sua união com a senhorita de Borg, o que, tenho certeza, ele leva muito a sério. Diante disso, Elizabeth não conseguiu disfarçar um sorriso, mas respondeu apenas com uma leve inclinação de cabeça. Percebia que ele desejava arrastá-la para o antigo assunto de suas queixas e não estava disposta a compactuar. O resto da noite transcorreu, para ele, com a aparência de sua habitual animação, mas sem novas tentativas de dar especial atenção a Elizabeth,
E despediram-se afinal com mútua cortesia e talvez um desejo mútuo de nunca mais se encontrarem. Quando o grupo se desfez, Lydia seguiu com a Sra. Forster para Meriton, de onde deveriam partir cedo na manhã seguinte. A separação entre ela e a família foi mais barulhenta do que emocionada. Kitty foi a única que derramou lágrimas, mas chorava de raiva e inveja. A Sra. Bennet foi profusa em votos de felicidades para a filha e eloquente em sua insistência para que não perdesse qualquer oportunidade de se divertir ao máximo, conselho que, tudo levava a crer, seria seguido à risca. E, na ruidosa felicidade da própria Lydia ao se despedir, os adeuses mais gentis de suas irmãs foram expressos sem serem ouvidos.